internacional, a gente abre mais um Bandeirantes Acontece falando sobre os compromissos que o presidente Lula tem tido em Nova York. Ontem ele abriu a Assembleia Geral da ONU. Hoje teve compromissos com o G20. O João Pedro Melo, lá em Brasília, acompanhou todos os detalhes. Tem pra gente um resumo desta quarta-feira do presidente Lula. O presidente Lula retorna ao Brasil após cumprir uma série de compromissos ligados à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Antes de voltar ao país, o chefe do executivo comandou a segunda reunião de chanceleres do G20, que ocorreu pela primeira vez na sede das Nações Unidas. Hoje, o grupo é presidido pelo Brasil e reúne as 20 maiores economias do mundo. No entanto, essa reunião foi aberta aos 193 Estados-membros da ONU. No discurso, o presidente Lula voltou a falar sobre a reforma das instituições e mecanismos de governança global. O Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente. O fato é que o presidente da República tem mostrado uma insatisfação com essas instituições, clamando por uma atualização nas composições que permitam maior protagonismo dos países do chamado Sul Global. Na fala, Lula também destacou o combate à fome e à miséria, que tem sido uma das prioridades do Brasil no comando do G20, além de temas considerados chave, como a promoção do desenvolvimento sustentável e a transição energética. Ele destacou que os países do Sul Global estão enfrentando altas taxas de juros em financiamentos e que o endividamento tem atrapalhado investimentos em infraestrutura, bem-estar e outras questões necessárias à população. Países em desenvolvimento enfrentam custos e dificuldades desproporcionais na obtenção de financiamento em comparação com os países ricos. As taxas de juros impostas a países do Sul Global são muito mais altas do que as aplicadas às nações desenvolvidas. O endividamento estrangula o investimento em infraestrutura, bem-estar e sustentabilidade. Antes da sessão, o presidente Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido e com os presidentes da Colômbia e da Guatemala. Ainda na reunião, o chefe do executivo voltou a comentar a situação do clima no país e evitou se defender de possíveis cobranças ao governo brasileiro. Ele reforçou que não pretende pedir ajuda internacional para acabar com os incêndios e que o planeta não pode mais esperar por acordos não cumpridos e promessas de redução na emissão de carbono. E enquanto o presidente Lula tinha compromissos com o G20, na Assembleia Geral da ONU, os discursos continuavam. Por isso a gente vai até lá em Nova York, o Eduardo Barão tem mais informações pra gente. Linha Internacional. Hoje o Lula foi alvo no discurso do Volodymyr Zelensky, né, Barão? Boa tarde pra você. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. O presidente da Ucrânia questionou o papel do Brasil como intermediador das negociações de paz na guerra contra a Rússia. A fala aconteceu hoje durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, aqui em Nova York. Volodymyr Zelensky disse duvidar do real interesse do Brasil e da China ao pressionarem para liderar o diálogo entre Kiev e Moscou. Desde o ano passado, o presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping têm expressado a vontade de exercer a mediação de uma negociação de paz entre os dois lados. O ucraniano, no entanto, diz que não vai negociar com Moscou enquanto Vladimir Putin for o presidente russo e voltou a exigir o cessar-fogo imediato. E aí, Zaidan, seguimos com os discursos, os posicionamentos, as retóricas do Lula e o Zelensky aí mirando o presidente brasileiro. Meu caro Panvec, o Zelensky é um refém. Ele se meteu numa grande enrascada. Não tem saída. E hoje ele é um executor, um mero executor de parte, uma parte que não é a mais significativa, mas de parte da política dos Estados Unidos e, consequentemente, da OTAN para a Rússia, para combater a Rússia. Ele é um soldado dessa política dos Estados Unidos e, repito, consequentemente, da OTAN. E, ao mesmo tempo, internamente, ele tornou-se também um refém dos militares,
Tanto que o Zelensky, ele não tem força, nem poder, nem autoridade para desmantelar os grupos nazistas. E sem eufemismos, né? Um grupo neofascista. Não, são grupos abertamente nazistas, como o Azov, e que tem hoje parte importante nas ações militares da Ucrânia e fazem parte, inclusive, da estrutura do Ministério do Interior, não é do Ministério da Defesa. E ele não tem o que fazer. Ele é um refém. O mandato dele já acabou, é bom ressaltar. Não foram feitas eleições. E o Zelensky, que alternativa ele tem quando o patrão, um dia antes, se apresenta e tudo que disse a respeito da guerra na Ucrânia, a guerra entre OTAN e Rússia na Ucrânia, e que tem como grande vítima o povo ucraniano, o que disse o Biden? Ele basicamente pediu que o mundo continue lançando fogo no grande incêndio que arde em território ucraniano, jogando gasolina. O Biden não mencionou, nem sequer mencionou a possibilidade de uma conversa, de um acordo, de uma tratativa, de uma sequência de reuniões, de quem sabe uma possibilidade de um cessar-fogo. A guerra na Coreia, por exemplo, ela não acabou oficialmente. Oficialmente, Coreia do Sul e Coreia do Norte estão em guerra. Só que o armistício foi assinado em 53 e ele dura 71 anos. E quantas vidas foram poupadas por causa desse armistício? Não houve acordo de paz, as questões não foram resolvidas, mas o cessar-fogo fez com que as armas se calassem. O Biden nem sequer menciona essa possibilidade. Pelo contrário, ele pediu mais guerra até que a Ucrânia saia vitoriosa. Na verdade, não é a Ucrânia, é a OTAN. A Ucrânia não tem a menor possibilidade militar de derrotar a Rússia, mas é a OTAN que está enfrentando a Rússia. Então, o Zelensky não tem muita opção quando alguém fala em apresentar propostas de paz. E, na minha opinião, essa proposta da China e do Brasil não anda. Até porque, Pavec, convenhamos, a Rússia não abrirá mão da Crimeia e do Donbass. A Ucrânia não abrirá mão da Crimeia e do Donbass. Então não há possibilidade de acordo. Mas seria possível, pelo menos, um cessar-fogo. E a proposta do Brasil e da China já foi, como nós ouvimos agora, com o Barão, já foi rechaçada pelo Zelensky. Não vai acontecer. Quando não há o espírito de nenhuma das partes pela cessão, né, por você perder algo para chegar num denominador comum, e aí por parte de Rússia e Ucrânia, aí não sai mesmo, né, Zaida? E digamos que do conflito também tem muita gente que se retroalimenta, né? E de alguma forma, como você citou, o Zelensky já terminou o mandato dele, só não teve uma eleição por lá justamente por causa do conflito. E de alguma forma ele se mantém por lá também, comandando a Ucrânia, né? Então tem perdas e ganhos, mas todo mundo pretende se manter, ou prefere se manter como estamos, né? Mais ou menos isso. E só lembrando, né, Pavec, que há interesses econômicos, porque a Boeing, por exemplo, o que salvou a Boeing não foram as encomendas de aviões comerciais, mas aviões de guerra. Pois é. As 8 grandes fabricantes de guerra nos Estados Unidos, que formam o que o Eisenhower chamou de complexo industrial militar, o poder que elas têm sobre a Casa Branca, sobre o Senado, sobre a Câmara dos Representantes, sobre o Departamento de Defesa, é imenso, é imenso. E eles estão ganhando rios de dinheiro. Então, não querem que pare, né? Exatamente. A indústria bélica americana é uma coisa gigantesca, né? E com grande influência, inclusive, no PIB americano, né, Zaida? Com esse detalhe importante, né? É isso aí.